Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Carol Crispim. Eu sou diretora do DOC Deixa Ela Tocar. É uma honra estar aqui. É um evento muito bacana de reunir tanta mulher. Foi meu primeiro documentário que eu dirigi. Então, é um documentário muito especial que fala de um assunto, para mim, muito sensível. E a gente vai exibir o doc, depois a gente vai conversar um pouco, trocar uma ideia, trazer uns questionamentos. E é isso. Pode dar o play. Então, eu queria, antes de tudo, agradecer a Carol, minha parceira de 6 anos, e agradecer ela por dar voz a gente, e especificamente a mim, porque muitas vezes a gente não pode falar, né? A gente chamou várias musicistas que a gente admira, e, por exemplo, Larissa, que falou, a percussionista que falou do Maranhão e tal. Acredito que talvez alguns conhecem o trabalho dela, ela é uma percussionista conhecida e tal, e ela já fala de um lugar que ela já conquistou um certo espaço, que ela consegue falar sobre essas coisas, ela consegue participar, por exemplo, desse documentário. Mas a gente sabe que na vida real, assim, a maioria das mulheres não podem falar sobre essas coisas, e a gente não fala sobre isso, sobre essas questões, porque a gente já luta para conquistar aquele espaço, e se a gente falar, a gente provavelmente perde esse espaço tão conquistado, com tanta dureza, assim. E a gente até está comentando agora no intervalo, no café com o Ju, sobre umas questões das gigs que eu faço. Eu estava comentando assim por cima, comentando de uma gig, falando, mas lá, né, tipo, né, nesses trabalhos assim, eu não posso falar nada, assim, nada mesmo, assim. Não posso comentar nenhuma questão mesmo, que rola várias situações que talvez, se você gravasse, ou sei lá, as pessoas iam ficar espantadas, assim, de tão surreal que é as questões, mas a gente vive essa realidade dia após dia, a gente não fala nada e a gente fica lá mudo, né, nesse meio. Então, de certa forma, a Carol, com esse documentário, com essa ideia, ela deu voz a gente, né? E para mim foi um processo muito louco, assim, porque na minha formação eu comecei como produtora, né? Sempre trabalhei em evento, festival de música. A música sempre esteve conectado de uma certa maneira na minha vida. E quando eu tive a ideia de fazer esse documentário, eu comecei a resgatar uma infância minha, que na minha vida de infância eu não tinha nenhuma família, nenhum pai, mãe, irmão que era conectado com a música, e a música sempre surgiu de uma forma muito natural na minha vida. E sempre foi, nesse momento, muito sozinha no quarto, tentando ali, com 8 anos, 9 anos, tocar. E, a partir do momento que as meninas começaram a falar sobre tudo que elas passaram, eu comecei a me reconectar com uma criança que eu nem sabia que existia. Então, para mim, ali, no processo de uma entrevista com as meninas, eu pude também entender, falei, caramba, eu passei por isso, eu lembro eu começando a estudar música pequenininha, com 13, 14 anos, assim, tinha um professor que me trancou numa sala porque ele queria sair comigo, e era um professor que tinha 18 anos, era um assistente do professor, então aquilo me chocou muito. Eu falei, não, a música não é para mim, isso não é para mim. E em diversos momentos da minha vida também, ali na minha fase adolescente, ali, aquilo ali foi negado ali durante algum tempo. Então, dentro desse processo da construção desse documentário, eu pude me reconectar e falar, caramba, o quanto
eu não tinha noção também de quanto isso é profundo, de quanto isso é complexo e de quantas histórias a gente ouviu e de quantas mulheres incríveis também eu acabei conhecendo e acabei, depois desse documentário, me reconectando com a música novamente, voltando a estudar, depois com 33 anos, estudando novamente, tentando achar um tempo ali. E, então, esse documentário, eu me descobri como diretora, como mulher, que eu posso realmente fazer isso, mas também como uma musicista esquecida de anos atrás. Então, eu espero que a fala dessas meninas também ecoem muito por aí. E é isso, assim, foi bastante desafiador todo o processo. E é um documentário que eu tenho muito carinho, assim, por ele falar de um assunto assim muito necessário nesse momento, assim. Eu queria aproveitar também e assim, fazer uma também rápida pesquisa, porque eu sei que todo mundo aqui, de uma forma ou outra, se identifica com as palestras que estão rolando, essa galera da música, do teatro e tal. E queria perguntar, sei lá, para vocês, alguns dos artistas assim, do mainstream que você escuta, assim, por exemplo, que você mais gosta, ou não sei lá, de você citar algum artista brasileiro conhecido no Brasil, que está rodando o Brasil com uma gig, que você conhece um cantor ou cantora assim, que você admira, querer perguntar, assim, quem quiser falar, alguém, Ju, sei lá, o Liz, fala alguém que vem na mente, assim, sei lá, que você mais escuta, ou que a primeira pessoa que passa na cabeça, assim. Chico César. Pô, isso aí você me pegou. Pô, mas é isso, Chico César não é tão mainstream assim, né? Tipo, mas dá. Mas, por exemplo, Chico César é um cara que tem na gig uma mulher, né? Ana Karina Sebastião, que é uma baixista. Ivete Sangalo, pergunta pra mim. Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, Vamos lá, vamos pegar os mais rodados, assim. Tipo, se a gente pegar... Fala mais alguém, sei lá, chuta aí. A Milton não é mainstream, pelo amor de Deus. Tá um público muito sofisticado aí. Mas a Milton é um bom exemplo, por exemplo. A Milton é um artista de música instrumental mundialmente conhecido que está rodando há 20 anos, sei lá, o mundo inteiro, tocando com várias formações incríveis, de músicos incríveis, masculinos. Assim, eu não vou me arriscar a dizer aqui que é 100%, né? Mas eu acredito que deve ser uns 90, 98, vamos lá. E no processo do documentário também, a gente não, nas pesquisas, né, foi muito difícil para mim achar números, dados sobre mulheres instrumentistas. O único dado que eu consegui nessa pesquisa foi da UBC, que é a União Brasileira de Compositores, onde eu sou a IR, e tenho orgulho de falar que eu trabalho lá, porque eles também têm esse movimento, eles apoiaram o documentário, então toda oportunidade também que eu tenho de falar, eu falo, que eles abraçaram um projeto. Eu tive a ideia do documentário antes de trabalhar lá. Quando eles me chamaram para trabalhar, eu já tinha a ideia desse documentário, vendi logo meio cara de pau, assim, ganhei o edital, vocês topam, eu me baseei na pesquisa que vocês fizeram. O Marcelo Castelo Branco topou na hora e abraçou o projeto. Mas eu senti muita falta, assim, da gente... a pesquisa, né, dos 7% de mulheres como músico acompanhante dentro de um nicho da UBC, então, obviamente, que isso reflete muito a nossa sociedade, mas eu sinto que é um assunto que a gente precisa falar mais, a gente precisa pesquisar mais, a gente precisa entender de fato que números são esses, como que a gente, que a palestra estava falando anterior, né, de meta, da gente discutir, não tem que ter, às vezes a gente entra muito em projeto, eu como produtora, né, às vezes, Dia da Mulher, vamos colocar uma banda feminina. E eu fico, não, gente, banda feminina é o ano inteiro, você não tem que fazer só na época das mulheres. Então, a gente ainda tem esse discurso
eu passo ainda muito por isso, né? Eu lido muito com homens o tempo inteiro, então a gente sempre fica nesse papel ali de sempre estar indicando mulheres, né? Mas a gente ainda tem muito gap e a gente ainda não tem números. Eu senti muita dificuldade assim de ter um embasamento mais em números dentro do projeto, e ainda é um desafio assim que eu continuo ainda procurando e pesquisando e tentando de alguma forma a gente se questionar desses espaços que as mulheres musicistas ocupam. A Carol falou aqui também, ela pegou um gancho da Raquel, da outra palestra, que também achei muito necessário, assim, que ela falou que existe uma indústria de ilusão, assim, que a gente vê um ponto de iceberg, né? E, assim, é exatamente isso, assim, que a gente vê muito discurso e a gente vê as pessoas chegam para mim falando assim, às vezes assistem um show, sei lá, Musical Elsa, e falam, caraca, os tempos estão mudando, caramba, as mulheres estão... Muitos caras chegam assim, os músicos falando assim, pô, as mulheres estão com tudo, tipo... E assim, você liga a TV e você coloca, sei lá, música boa, e assim, ninguém aqui, tipo, citou os artistas, mas vamos lá, tipo, a gente pode falar porque é verdade, né? Tipo, sei lá, a Anitta, Ludmilla, Ivete, sei lá, qualquer um, Ferrugem, pagode, sertanejo, qualquer gênero, assim, tipo, não é que tem pouca mulher, e não tem mesmo, assim, tipo, não tem mesmo. Se você coloca na música boa, assim, você vê todos esses artistas que estão rodando, não tem, sacou? Simplesmente não é questão de, tipo, assim, tem uma ou outra. Não tem nenhuma, sacou? E você pega a Larissa, por exemplo, por que ela está ali no nosso documentário falando, ela que falou umas coisas mais duras, né, em crítica ao mercado, falou bem as coisas bem pesadas e tal, sobre que talvez ela tenha oportunidade de trabalhar, chamada para o trabalho porque ela é mulher, mas, no mesmo tempo, ela tem muito mais oportunidade de perder esses trabalhos por ser mulher. Ela, por exemplo, que uma das pouquíssimas mulheres que conseguiu construir uma carreira de guigueira, né, que se fala, que ela tocou no Menos e Mais e acabou saindo do grupo de pagode, né? Tem algumas, tem a Ana Karina, do Chico César, tem Juliana, também uma das mais, tipo, exemplos mais impactantes, a guitarrista do Falcão. Oi? Alan Lan, sim. Então, a gente tem uns exemplos, mas eles são assim, tipo... a proporção é surreal, assim, é surreal. Não é uma proporção de que as mulheres estão chegando, elas não estão chegando, não. Elas não estão aí, sabe? Então, isso também não se fala, assim, quando você vai nos lugares onde que acontece essa indústria, que nem a Raquel falou, né, onde que o corre acontece, e você vê que as pessoas falam, você vê que assim, interesse é zero interesse de que as mulheres estejam lá. Tipo, a gente tem que convencer todo mundo que a gente está necessário lá. E a gente passa uma barreira psicológica bizarra, porque a gente entra nessa parada que a Larissa falou, eu sei que ela passa por isso também, de que a gente não pode errar, sacou? A gente chega lá e a gente tem que impressionar, sacou? A gente tem que... É tipo um bagulho de Olimpíadas. Assim, você chega e você não pode errar nunca, porque no primeiro erro já vai ficar, mas ela... mas aí já fica... enfraquecida a sua posição de qualquer... Assim, nem é erro, às vezes é como você se posiciona dentro da, sei lá, uma empresa ou um grupo das pessoas que estão trabalhando nessa gig que está rodando, né? Porque a convivência é muito intensa, né, das pessoas que rodam na gig. Então, até a sua postura pode ser já suficiente para você ser limado, assim. Então, para mim, esse lugar ele ainda não é falado, assim, não existe documentário que fala disso, não existe. A gente não fala disso porque a gente vai perder trabalho, essas coisas. E então, por isso que meu agradecimento foi à Carol, porque ela teve essa iniciativa e eu nunca ia ter coragem ou pensar que, nossa, eu vou
vou fazer um documentário e falar sobre isso. Eu nunca ia ter essa coragem, assim, mas eu acredito que é um lugar muito invisível, muito mudo, que daqui a um tempo talvez as pessoas vão começar a falar mais e tal, mas agora é um espaço meio, parece que é um limbo, assim. E na minha convivência também com outras mulheres musicistas, eu senti muito essa necessidade de expor as feridas mesmo. E no documentário eu não quis também, eu quis olhar o passado também, porque nesse processo para a gente entender o presente, pensar o futuro, a gente também precisa entender como é que foi o passado. Então eu resgatei mulheres instrumentistas incríveis, como a Rosinha de Valença, que muita gente não conhece, mas ela tem um papel importantíssimo na bossa nova. Ela foi produtora musical do Martinho da Vila. Então, assim, ela quebrou muitas barreiras, tem vários CDs incríveis. E eu fiquei muito emocionada de estar em contato com o trabalho dela, com a Mônica Millet, que é uma percussionista de Salvador. Ela é neta da mãe menininha do Cantuá. Então, ela carrega ali uma coisa também muito importante e que eu quis... era um documentário de 5 minutos, eu ainda consegui convencer a secretaria de fazer 7, porque era muita coisa, tinha muita coisa ali para falar, tinha muita mulher incrível para aparecer. A gente fez uma campanha no Instagram pedindo para as mulheres instrumentistas mandarem fotos. A gente não conseguiu colocar todo mundo dentro do projeto, mas a notícia boa é que a gente ganhou também um outro edital para fazer um outro documentário de 30 minutos. Então, a gente está aí pensando, depois vamos trocar ideia, vamos conhecer mais pessoas, e eu estou aqui, Marfa está aqui exatamente para isso. A gente é do Rio, né? Então a gente fica muito nesse eixo Rio, mas quanto mais a gente se conecta, quanto mais a gente expõe e a gente fala, acho que a mudança vem daí. E, no final, documentário é isso, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente tem um pré-roteiro, mas depende muito do que vai acontecer ali nas entrevistas, o que cada uma vai responder. E foi tudo muito ali no escuro, e eu pedi a Bia Ferreira, que é uma artista incrível, fazer uma poesia, e tudo se encaixou de uma forma... porque ela traz uma esperança ali, né? A música salva. Então, para as mulheres não desistirem, para a gente seguir, expor as feridas, mas que existe um caminho, que existe um futuro, e que é isso, a gente precisa sempre estar se questionando, a gente precisa sempre estar ali entendendo ali para onde que a gente vai, e se a gente for junto, é sempre melhor. Só queria puxar também uma coisa, também uma questão também que sempre surge, é uma polêmica também, assim, porque a gente também conversa muito com as musicistas do Rio, né? E que eu escuto, assim, até no próprio documentário também a gente ficou conversando lá no bastidores e tal. O que eu escuto, que na verdade muitas vezes as mulheres instrumentistas elas não se identificam hoje em dia tanto com participar das bandas femininas, dos movimentos que é só de mulheres, tanto quanto participar com as bandas mistas. A gente já escutou a opinião de uma das nossas amigas, que é uma grande violonista lá do Rio, que ela falou, cara, eu acho que o bagulho é se misturar, porque se existisse uma liga, que nem no esporte, né, liga feminina e liga masculina, né? Tipo, e você vai atuar lá e você ganha medalha, sei lá, no vôlei masculino, você ganha medalha no vôlei feminino. Beleza, a gente consegue dividir aqui, mas a gente não tem uma liga aqui na música feminina e masculina, sabe? A gente pode criar um movimento das bandas femininas e tal, mas o mercado, ele é um só, sacou, para todo mundo. E aonde que gira dinheiro, e aonde que gira emprego, e aonde que as pessoas sustentam suas famílias tocando,
é um lugar só, sacou? Não é sabe, dividido. Então, para essas pessoas que estão nessa guerra, né, às vezes elas ficam um pouco frustradas com essas propostas de bandas só femininas, porque muitas vezes, também não quero generalizar, porque existem ótimas propostas, por exemplo, como o Musical Wells é um grande projeto incrível, assim, que era completamente equipe que estava no palco era feminina. Porque eu acho também que existe muito esse movimento que a Larissa fala muito no documentário da superficialidade, né? Então a gente sabe exatamente quando existe uma causa ali real ou quando alguém só quer surfar onda, né? Às vezes você tem um projeto que de fato tem uma consistência ali e faz sentido você ter uma banda só de mulher e às vezes tem um projeto ali que você vai ver o produtor musical é um homem que está mandando nas mulheres, então fica uma coisa ou o cachê diferenciado, né? Você tem um cara um grupo, uma cantora que tem uma banda só de homem, aí ela vai fazer um projeto só de mulher e aí quando vê o cachê já é bem menor. Então, o movimento acaba se perdendo ali por conta dessas pessoas que querem surfar a onda, mas que, no final, quem entende, quem é consciente, sabe o que é verdadeiro e o que não é. E o que é verdadeiro, ele sempre emociona muito mais, né? Então, acho que eu acredito muito, é uma esperança que eu tenho, assim, de que a gente entende, né, o que quando é uma coisa mais verdadeira. E também assim fica dica também de prestar atenção nessas situações, principalmente dos artistas renomados, quando pintam um projeto assim, homenagem às mulheres, não sei o que lá. Tem que prestar atenção, porque às vezes, na maioria das vezes, a gente vê isso acontecendo, de ter um artista que está fazendo um projeto. Só que ano inteiro ele roda fazendo 30 shows por mês com uma banda de cara ganhando tabela por trás, sacou? Ele faz, sei lá, 6 shows com, sei lá, 7 shows com, não sei, voz e violão, com mulher tocando violão, sei lá, com trio, e por trás vai rodando a gig que é rotativa mesmo. Geralmente a gig roda e o artista faz uma live no YouTube ou faz uma coisa assim, um projeto específico de 2, 3 shows, aí bota a mulher, divulga aquilo, e aí você acha que pô, esse artista aqui tá... Mas, na verdade, não. Assim, é uma equipe só de cara, a banda que ganha dinheiro, que vai para a estrada, são só de homens... E fica essa coisa superficial, né? Muitas vezes quem grava são os caras também, que vai pra live, a gravação é feita pelos caras, às vezes, sabe? Eu já participei de uma, não vou citar nomes, mas era uma banda só feminina, e as mulheres tocando, e no final, acho que o produtor musical não gostou, botaram os homens para gravar em cima do que as meninas tocaram, e foi isso. E aí tá lá a artista lá com a banda só de mulher. E isso me dói, assim, quando eu resolvi fazer o documentário, pela convivência de 7 anos com a Marfa, a gente discutindo sobre vida, sobre machismo, sobre várias coisas. Quando eu tô nesse lugar assim, isso me dói, porque é aquilo, nem sempre a gente pode falar. Às vezes a gente tem que... a gente não está numa posição de falar por várias coisas, né? Assim, tem momentos que não tem como mesmo, senão a gente vai ser mandado embora. Então, eu preciso pagar minhas contas no final do mês. Não posso ligar para a Light e falar, Light, olha, porque o machismo não tem como, assim. Então, mas a gente luta ali, né? Quando a oportunidade de fazer um filme, de remunerar, de falar nomes. Marfa lançou um single no meio de uma pandemia. Escutem. Maíra Freitas tem um trabalho autoral incrível. Então, assim, pesquisem sobre as mulheres, escutem qual foi a última CD de mulher instrumentista que vocês escutaram.
aqui, acho que aqui é nesse lugar que a gente precisa ter essa consciência e também a gente mudar. A mudança também está dentro da gente, então acho que a gente precisa sempre estar com isso na cabeça. Quem a gente está escutando, qual é o artista que a gente gosta, será que tem alguma mulher tocando com ele, quem é a equipe, quem são as pessoas que estão por trás disso, porque tem muita coisa aí que é fake, então a gente não pode se enganar. E lá no Rio também a gente tem o Jazz das Minas, que a Maíra Freitas toca, e é um projeto que é super bem recebido também, né? Super importante, né? As mulheres no jazz. Então, eu acho que esses projetos são muito importantes e necessários, e você ser remunerado para isso também, né? Que é difícil, eu vejo a luta dela ali de conseguir, e é uma luta dela mesmo de poder pagar bem as meninas. Então, isso é muito importante a gente também falar, que eu acho que o mercado da música ele é visto como uma coisa meio no amor ali, né? E não, gente, a gente precisa ser remunerado e precisa ser bem remunerado para isso. Então, eu acho que a gente tem um gap ali disso, né? Não só do espaço, mas também quando tem, às vezes, algumas iniciativas, né? Elas não conseguem, às vezes, remunerar, porque é isso, o dinheiro não chega. E quando chega, a gente também tem que cobrar, né? Tem que ser bem remunerado, tem que se posicionar. Nem sempre rola, mas é importante. Eu só queria responder também que super justa a defesa das bandas femininas. Realmente não foi uma... É isso que eu estava com medo de generalizar, justamente porque a gente sabe que existem muitos projetos incríveis femininos, sem dúvida que tem um valor enorme, assim, e eu só comentei, a gente comentou dessa situação de rolar a situação de fake news que você falou, que abre brecha, sacou? Para a galera meio que se aproveitar disso, se aproveitar que a gente não tem espaço, sacou? É mais nesse sentido, mas, obviamente, por si só, não tem Eu como... acho que é até um espaço mais confortável, né? Acho que nas entrevistas ali tem muita coisa que acabou não rolando. As mulheres preferem tocar com outras mulheres, porque é um ambiente muito mais saudável e muito mais tranquilo, né? E você se sente muito mais acolhido. Bom, acho que a Marfa pode falar melhor do que eu nesse sentido. Mas quando você sai dali, né? É um ambiente muito, muito e que eu passo por isso também na indústria, né? Por exemplo, o setor onde eu tenho a IR, né? Que é artístico e repertório. Eu sou a única mulher, então é difícil para mim às vezes, né? Essa situação ali, a gente acaba passando por situações que se eu tivesse mais mulher ali, mais mulheres ao meu redor, talvez seria um pouco mais confortável, mas é isso, é um desafio, né, que a gente vai levando. A gente tem um novo projeto ano que vem, não é uma série, mas são 30 minutos, mas se colocar mais dinheiro, a gente consegue produzir uma série. Conteúdo a gente tem, mulher a gente tem. Foram 7 minutos muito suados, assim, porque a gente teve que limar muito conteúdo, muita gente. Mas é isso, assim, uma prévia do que a gente pode fazer. Tem muito conteúdo, tem muita coisa ainda para falar, inclusive para ser estudado. Assim, a gente precisa fazer uma pesquisa realmente sobre mulheres instrumentistas, mais a fundo, com mais Brasil, a gente entender quem são os musicistas do norte, que é difícil você estar em contato, então acho que esse é o objetivo, assim, da gente buscar essas mulheres, a gente entender o mercado, né, das mulheres instrumentistas e poder fomentar projetos como esses, outros projetos, o projeto de vocês, o Jazz das Minas e Musical Elza, e é isso aí, que a gente sempre esteja aqui no palco falando
todo mundo. Foi uma busca, assim, eu estou pensando um projeto de 7 minutos, ele começou há 3 anos atrás, no meio da pandemia. Então, eu tenho um trabalho na UBC, né, então eu não consigo me dedicar 100%. Então, foi um projeto ali que eu fui pesquisando ao longo do tempo e fui vendo várias coisas muito impressionantes, assim, outros dados que não entraram aqui. Por exemplo, até 2007, a Mangueira não permitia mulher instrumentista, era proibido a Mangueira. Mangueira 2007 foi agora, foi ontem, então era proibido. Então, a gente tem vários... É só para comentar aqui, né? E quando foi liberado assim, tipo, 5 mulheres só no chocalho. Só no chocalho, só podia chocalho. E continuou assim por muito tempo, assim, na Mangueira. Foi uma das últimas escolas que liberou. Foi a última. Então, eu fui me deparando com vários dados, assim, bem soltos, né? Não existe uma pesquisa ali ainda muito consolidada, os dados da UBC. A UBC tem todo ano ela lança uma pesquisa chamada Por Elas que Fazem a Música, que fala sobre o mercado da música de uma forma geral, e aí tem os intérpretes, as compositoras, as mulheres instrumentistas, as produtoras fonográficas. Então, eu tirei essa informação desse relatório, que é um relatório que já acontece já há uns 4 anos, e você percebe ali, se você analisar o primeiro e agora o último, que foi lançado esse ano, existem pequenos avanços, mas assim, 1%, 2%, no máximo, assim, nada mais do que isso. Então, você vê que existe uma mudança, mas ela é bem lenta. E foi uma pesquisa muito mesmo de produtora, né? A produtora tem uma missão, a gente vai até o fim, a gente liga para não sei quem. Eu falei, Marfa, seus músicos, vê se aí a gente descobre a Mônica Milê lá na Bahia, e aí a gente descobre a Rosinha de Valença. Eu descobri na UBC que um dos herdeiros ligou para lá e começou a contar a história dela. Eu falei, botei no Google, falei, caraca, essa mulher, meu filme. E aí a gente foi construindo ali. Foram 3 anos assim de pesquisa que eu fui nessa pesquisa, conversando muito com a Marfa, conversando muito com outras amigas minhas que são mulheres instrumentistas. A gente chegou a ser finalista na pandemia. A gente fez antes de ser esse de 7 minutos, a gente tinha um piloto que a gente foi finalista do Natura Musical, mas a gente não conseguiu passar. E aí a gente vai tentando. Mas é isso, esse processo de pesquisa foi muito triste, assim, você olhar para trás e agora e ver que existe muito ainda a se fazer, né? A gente não está nem no começo ainda, existem algumas iniciativas, mas existe um caminho muito grande para a gente percorrer.